Padre Fábio, queria te pedir uma direção espiritual sobre o distúrbio bipolar de humor. Queria perguntar ao senhor se essa doença que eu sofro tem cura ou só tem controle. Eu me trato há muitos anos, mas queria saber se tratamento pode realmente dar um resultado. Sofro muito com essa doença e queria pedir uma orientação. É verdade, minha gente, quantas pessoas hoje estão sofrendo com o distúrbio bipolar? É uma coisa impressionante como que esta doença está crescendo entre nós. Fruto do estresse, né? Dessa vida moderna que nós levamos, essa vida irregular. Então, a medicina já avançou muito, a gente sabe, eu não sou médico, mas a gente tem informações de que hoje existe realmente um tratamento. Eu não sei se isso existe cura, é uma boa pergunta que você me faz, porque existem doenças que realmente não têm cura. Você tem controle da doença. Você vai ficar eternamente precisando tratar daquilo. Mas não é nenhum problema, né? É como quem tem diabético, não é? Eu tinha uma visão tão distorcida da diabetes, né? A Mônica, a que trabalha lá no escritório, que é a pessoa principal responsável pela minha logística, pelos meus deslocamentos, né? A Mônica tem diabetes. E eu vejo o quanto que ela convive bem com isso. Aí eu fico brincando com ela, né? Pelo fato dela muitas vezes comer isso, comer aquilo. Ela fala, não, padre, eu tenho total controle, eu sei direitinho medir. Ela já tem todas aquelas tecnologias que mede a glicose, que mede isso, que mede aquilo. Eu acho interessante a maneira como ela lida com esse limite. Para ela internalizou aquilo, eu vou viver eternamente assim, e ela não criou mais problema com isso. Gente, a nossa vida espiritual é o tempo todo assim. Ela tem que mudar o nosso comportamento. A nossa experiência de Deus precisa ser prática, né? Nós precisamos encontrar nestas coisas da vida os motivos que nos fazem ser novos. Quantas vezes na nossa alma as coisas acontecem assim também? Quantas vezes dentro do seu coração as coisas não estão boas, você está se sentindo amargurado, você está se sentindo decepcionado com tantas coisas, mas para isso não tem comprimido. Para isso não tem comprimido. E é muito triste quando nós começamos a tratar o processo de depressão, o processo de angústia, de ansiedade com cápsulas. Se a gente descobre que tem uma doença que vai precisar tratar para o resto da vida, isso não pode se transformar numa causa de sofrimento para nós mesmo. É claro, sofrimento nós vamos ter. Pô, eu não gostaria de ter que passar o resto da minha vida tomando aquele bendito medicamento. Mas se num determinado momento da minha vida isso me acontecer, vamos buscar a reconciliação com essa situação. Não vamos ficar sofrendo porque eu agora descobri que tem transtorno bipolar e vou ter que tomar esse medicamento para o resto da minha vida. Não tenha problema com isso. Eu acho que é interessante que algumas doenças até trazem para a pessoa uma disciplina que antes ela não tinha. Não é verdade? Quantas vezes você vê que aquela pessoa encontrou a disciplina porque descobriu que tinha a tal da doença. Então, a partir do momento que se cuida, que se trata, que está sendo disciplinada, ela acaba fazendo um bem danado a ela. É igual o Padre Léo dizia, de maneira muito interessante, né? Ele falava assim, que todo mundo deveria viver como se tivesse AIDS. Aí uma vez eu escutei ele falando isso e depois, mas como assim, Léo? A pessoa que tem o vírus do HIV, desde o momento em que ela descobre, ela começa a tomar o medicamento. Tudo bem, então ela vai fazer com que o organismo dela reaja, né, para combater aquele vírus, aquele invasor que está ali dentro. Só que todo portador do vírus HIV tem que mudar de vida assim que descobre. Porque ele vai ter que começar a ter 8 horas de sono, ele precisa começar a fazer uma atividade física, ele precisa controlar bem a dieta alimentar. Não significa não comer, mas significa comer bem. Por quê? Porque ele sabe que ele tem um sistema imunológico fraco. Porque o grande problema do vírus do HIV é esse, né? Ele ataca diretamente o sistema imunológico. Então, se ele fragiliza o sistema imunológico, uma gripe que para uma pessoa que não tem o HIV não é problema, para ela é. Porque pode evoluir, pode virar uma pneumonia.
Só que quando ele sabe que ele tem o vírus, e a partir de então ele vai começar a viver diferente, ele vai julgar a favor. Então o vírus joga contra ele, mas ele joga contra o vírus também. Como é que ele faz? Ele vai se cercar de cuidados, ele vai buscar ter uma vida regular, ele vai buscar ter uma vida saudável, comer certinho, dormir bem, buscar ter uma atividade física, de preferência todos os dias, 5 vezes por semana. Para a gente considerar atividade física regular, tem que ser no mínimo 3 vezes por semana. Então, a partir de 3 vezes na semana, se você pode fazer todos os dias, que ótimo. É o seu sistema imunológico que estará sendo agraciado com isso. Muitas vezes a gente fica pensando que academia é coisa de vaidade, né? Cuidado, viu? Porque tem muita gente se escondendo atrás disso. Ah, isso é vaidade boba. Não é não. As academias, claro que você tem lá os exageros, as pessoas que estão só em busca de um corpo bonito, mas você não pode se esquecer que uma academia a primeira proposta que ela precisa ter dentro da sociedade é vida saudável. É oferecer um espaço para que as pessoas possam cuidar da saúde do corpo. Eu já vi muita gente com esse discurso bobo, preconceituoso, se escondendo da própria preguiça. Se justificam assim. Eu digo isso para vocês, gente, porque eu era preguiçoso também. Eu tinha uma preguiça danada de fazer uma atividade física. Minha vida mudou tem uns 8 anos para cá. Eu não fazia nada. Fiz durante a minha adolescência, durante o tempo que eu estava no seminário, mas depois fui cada vez ficando mais preguiçoso. E a gente sabe que quando a gente descobre, e eu descobri nessa hora, né? Eu estava com algum problema imunológico também, que até hoje eu não consegui descobrir o que era. A minha imunidade ia no pé. Eu naquele ritmo de mestrado lá em Belo Horizonte, trabalhando muito, quando descobri que eu tinha um problema, fiz todos os exames de sangue, não detectava nada, não descobri absolutamente nada de errado comigo. Mas o que eu sabia é que eu estava vivendo um processo de estresse, e que se eu não mudasse a minha vida, eu iria morrer muito cedo. O médico me disse, olha padre, o senhor vai viver muito pouco, porque com 31 anos, o senhor está vivendo, com 30 anos na época, o senhor está vivendo um processo como se eu tivesse 50 anos já. O que eu tive que fazer naquela época? Buscar mudar a minha vida. A ação de Deus na nossa história é assim, minha gente. Quando Ele acende a luz amarela, corra, faça alguma coisa antes que acenda a vermelha. Muitas vezes na vida nós ficamos esperando acender a vermelha, aí já não dá mais tempo de fazer nada. Eu me lembro na época, né, que o Robson morreu, que ele descobriu que tinha o câncer. Eu estava muito apavorado, né, na primeira cirurgia dele, e eu perguntei a um médico amigo meu, eu falei assim, doutor, ele teve isso e aquilo, o que a gente faz agora com a alimentação dele, para ele se recuperar logo, para ele ter força para enfrentar essa doença? O médico olhou para mim e disse, olha padre, eu sei que o senhor está muito bem intencionado, é seu amigo, só que a alimentação também não é milagre. Se o seu amigo não comeu bem a vida inteira, se ele não teve uma disciplina a vida inteira, não é agora, ele começando agora porque teve câncer, que vai modificar alguma coisa. É claro, tem que fazer o que pode. Porque se ele vencer esse câncer, isso começa a acumular agora. Ele disse para mim, a alimentação na nossa vida é cumulativa. Você vai se alimentando bem, você vai cuidando bem do seu organismo, e quando chega a doença, você reage melhor. Eu achei interessante porque quando eu tive o meu problema de fígado, né? O que o doutor Antônio falou para mim, que foi o médico que cuidou de mim lá em Petrópolis? Padre, a sua sorte é que a doença chegou no senhor no momento em que o senhor já tinha mudado de vida. O senhor já tinha aí uns 3, 4 anos de vida disciplinada, de atividade física, de alimentação regulamentada, de um bom cuidado com a saúde. Então, o senhor está respondendo bem, muito embora eu quase morri. Eu quase morri mesmo, porque foi muito sério o que aconteceu comigo. O senhor teve um processo de cuidado que ajudou o senhor agora nesse momento. Então, quando a luz ficou amarela, o senhor estava preparado para vencer. Então, muitas vezes, minha gente, quando você descobre uma enfermidade, por exemplo, hoje o bipolar é um problema sério. O
que você vai fazer? Além do medicamento que o médico dá, arruma, a partir da doença que você tem, do momento que você está vivendo, descubra um motivo espiritual para você mudar. O que muitas vezes falta na nossa vida é a gente prestar atenção que a luz está amarela. Que alguma situação de perigo pode acontecer. Muitas vezes nós tratamos a doença só com o comprimido. E isso expressa também uma preguiça em nós. O comprimido não vai agir sozinho. Claro, se você tem uma bactéria, se você toma aquele antibiótico, o antibiótico vai cuidar do seu organismo. Mas você, como pessoa, você começa a ter também um compromisso com a sua doença. Então tá bom, eu preciso fazer um repouso para este remédio agir melhor em mim. Aí muitas vezes a pessoa desconsidera isso, não faz esforço nenhum, quer que o remédio haja sozinho. Nós não podemos ser tão irresponsáveis assim. Então, se ocorre alguma situação, todo mundo hoje enfrenta problemas de doenças, né? Nós estamos ainda com os requisitos da gripe suína. O que isso nos ensinou? Que toda gripe é perigosa. Toda gripe pode evoluir para um problema mais sério. Só que nós nos acostumamos a ficar gripados, né? Então a gente não fez muito mais coisas. A gente vai e continua a nossa vida, a gente espirra na frente do outro, a gente espirra dentro dos ambientes fechados. Independente se a gente pode pensar que ali pode ter uma pessoa com problema de imunidade, que aquela gripe que não me faz tanto mal pode matar o outro. Isso é muito sério. Foi a grande lição que a gripe suína trouxe para nós. Nós não temos o direito de negligenciar a nossa saúde. Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos lavar as mãos, nós precisamos ter cuidado com o outro. Eu não tenho o direito de espirrar em cima do outro. Não é? Tudo isso. Uma situação gerou uma mudança de comportamento. Mudou o pensamento, mudou a alimentação, você tem a possibilidade de mudar um ser humano por completo. Espiritualidade é isso. Quando a gente descobre que há uma integração total, plena entre espírito e o corpo. É neste corpo que o espírito está. É nele que eu preciso viver a dimensão bonita dessa integração. Não sou só corpo, não sou só espírito, né? Eu sou uno. A antropologia cristã nos ensina esta unidade de corpo e alma. Eu estou vivendo a minha experiência aqui. Quer cuidar bem da alma dessa pessoa, das doenças da mente? Então vamos cuidar bem deste corpo. Todas as vezes que nós cuidamos bem do nosso organismo, quando nós comemos direitinho, dormimos direitinho, fazemos uma atividade física, nós estamos correspondendo ao que Deus nos deu. É como você cuidar bem de um presente que lhe foi dado. Quando a gente recebe um presente, a pessoa que nos dá espera que a gente vai cuidar bem do presente recebido. Pois é. Cuidar da saúde é a mesma coisa. O sistema imunológico está ali para nos ajudar a preservar a vida que Deus nos deu. Tudo aquilo que melhora a imunidade, alimentação correta, descanso correto, falta de preocupações excessivas, descanso na hora certa, uma atividade física, atividades culturais que descansam, que relaxam, que distraem, tudo isso melhora o sistema imunológico. Amar e ser amado, né? O amor faz bem à imunidade. Os médicos nos ensinam isso, que quanto mais uma pessoa ama, quanto mais aquela pessoa, quanto mais ela joga para o outro aquilo que ela tem de melhor, maior é a produção de endorfina, dessas substâncias todas que melhoram a nossa imunidade, que põem os soldadinhos todos ali para trabalharem, para julgar fora todas as nossas invasões. Nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, tem que acontecer a mesma coisa. Se a gente guarda pensamentos negativos, pessimistas, se nós deixamos criar dentro de nós um contexto de coisas ruins, a nossa imunidade vai baixando. Nós vamos prejudicando a ação dos nossos soldados. Não é assim que funciona?
Se eu tenho muitos invasores e poucos soldados, os invasores vão vencer. E eu já vi muitas pessoas sendo destruídas pelo pensamento negativo que nutriam. Pessoas sendo destruídas porque guardavam no coração sentimentos estragados. Destruía a imunidade afetiva. Recorda-se que uma vez nós falamos aqui que neste contexto de muitas maldades, nós vivemos num mundo onde existe muita gente má. Nós sabemos disso. Tem muita gente boa, mas tem muita gente má. Nós convivemos com essas pessoas maldosas. Nós convivemos o tempo todo com esse contexto diabólico. Por mais que a gente tenha Deus no coração, esse contexto diabólico não diminui por causa disso. Agora, é claro que quando eu interfiro nesse processo e não permito que ele cresça dentro de mim, eu crio uma imunidade para isso. Mas essa imunidade afetiva, espiritual, psíquica, nós precisamos criar dentro de nós. Nós precisamos nos fortalecer para que a gente possa vencer os pensamentos negativos e os sentimentos destrutivos. É por isso que Jesus era muito sábio quando ele ensinava que nós não podemos odiar, que quando alguém bate na nossa face é melhor que a gente ofereça a outro. Ele não estava mandando a gente ser bobo, não. Às vezes a gente compreende isso como um prejuízo, né? Ah, mas que graça tem isso? Um bate na minha cara, eu viro a face para que ele bata do outro. Jesus está falando de um contexto muito mais amplo. Ele está justamente falando que nós não devemos tratar o mal com o mal, porque todas as vezes que nós tratamos o mal com o mal, nós nos transformamos no mal. Se eu trato o mal com o bem, eu paraliso a força do mal. Se eu neutralizo a força de tudo aquilo que é ruim nessa vida, eu vou dar ao bem a oportunidade de crescer. Consequentemente, eu não guardarei dentro de mim as sementes do mal. O pior de tudo, minha gente, é quando nós percebemos que nós nos transformamos em sementeiras do mal. O outro vem, me conta uma fofoca, eu fico satisfeito em saber aquela fofoca, na primeira oportunidade que eu tenho, eu conto a fofoca para o outro, mesmo que eu não saiba se aquilo é verdade, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não tenha a comprovação dos fatos, eu já me coloco a esparramar aquilo que me foi trazido. Veja bem, a semente do mal caiu em mim, ao invés de eu sufocá-la, ao invés de matá-la, eu jogo ela para frente. Eu faço flores dessa semente, eu faço ramalhetes dessa semente e mando. Flores estragadas, flores que não fazem bem. A gente vai fazendo esses pactos o tempo todo. A gente vai estabelecendo esses vínculos o tempo todo. E é aí que nós precisamos tomar cuidado. Tempo de quaresma é um tempo de jejum, de abstinência. Mas nós precisamos ter muito cuidado para que as nossas abstinências, para que os nossos jejuns não sejam apenas ações exteriores. O nosso sacrifício tem que estar diretamente ligado com tudo aquilo que vai julgar para fora as realidades que nos adoecem e que nos matam. A nossa oração tem que estar direcionada na mesma posição. Tem que estar posicionada nesta mesma direção. A minha oração, o meu contato com Deus, a minha experiência com o Senhor, ela tem que me ajudar a me transformar num ser humano mais puro, sem tanta toxina, sem tanta coisa ruim, sem tanta coisa armazenada. Como é que as pessoas vão acreditar no nosso testemunho de cristão, se no momento em que nós agimos, nós não demonstramos amor, nós não demonstramos misericórdia, capacidade de perdoar, capacidade de nos reconciliar? Volto a dizer, perdoar não significa você ser bobo, não. Porque você tem o direito de tirar o outro. Olha, eu perdoo você, mas a partir desse momento eu não quero mais ter o vínculo. Porque o vínculo faz mal. Porque o outro te prejudica. Porque o outro tem uma ascendência negativa sobre você. Você tem o direito. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa amiga. Cuidado para que a influência que o outro exerce sobre você não seja diabólica. Jogue fora, não permita, coloque os limites, estabeleça os limites. Quem controla a sua vida tem que ser você. É você que controla os limites da sua casa, é você que controla o que vai entrar dentro da sua casa, o que os seus filhos vão assistir, quais são os relacionamentos que vocês vão nutrir, é direito seu. Porque senão nós vamos guardando dentro de nós
todo este lixo que o mundo produz em alta escala, não é baixa escala o lixo que o mundo produz, um lixo tóxico do ponto de vista espiritual, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista psíquico. É terrível o lixo que o mundo hoje produz. Por quê? Porque são muitas pessoas comprometidas com a maldade, com a mentira, com a injustiça, com o ciúme, com a fofoca. Então nós precisamos tomar cuidado. O lixo está sendo produzido, e é produzido dentro das nossas igrejas, é produzido dentro dos nossos grupos de oração, é produzido dentro dos nossos conventos, dos nossos seminários, das nossas paróquias, das nossas sacristias. Nós não estamos livres. Onde existe pessoa, lá também existe a possibilidade da produção do lixo. Não é porque eu sou padre que eu estou livre de não produzir esse lixo. Agora, o que vai fazer a diferença é o quanto que eu e que você estamos comprometidos, o quanto nós estamos comprometidos com a pessoa de Jesus. Nós não queremos outra coisa senão ser a presença de Jesus no meio do mundo de hoje. Ajudar a diminuir o lixo. Ajudar a diminuir as pessoas que só enxergam o lado negativo das coisas. Ajudar a diminuir esta fila de necessitados que está crescendo cada vez mais. Porque, minha gente, quanto mais cresce o mal, quanto mais crescem os adeptos do mal, maior vai sendo a fila dos necessitados. Porque aquele que traz o mal dentro do coração é o primeiro a necessitar da graça de Deus. Necessitar da graça de Deus é muito positivo. É muito positivo. Mas quando a gente necessita, mas não está aberto para essa necessidade, nós vamos engrossando a fila dos necessitados que não conhecem, que não são capazes de reconhecerem dentro do coração que só Deus pode nos ajudar a diminuir essa produção de lixo. E que quanto mais nós estivermos comprometidos, através dos nossos jejuns, dos nossos sacrifícios, das coisas que verdadeiramente fazem diferença na nossa vida, quanto mais nós estivermos comprometidos com esse processo de mudança, maior será a chance que Deus vai ter de acontecer na história. Eu convido você a viver esse desafio de diminuir essa produção de lixo que você faz, que eu faço. Começa a pensar aí, né? Qual foi o lixo que hoje eu produzi? Qual foi a toxina que hoje eu produzi? Será que foi o meu ciúme? Será que foi a maledicência? Será que eu estou olhando com inveja para o outro? Será que eu não estou sendo capaz de administrar a alegria que o outro sente? Será que eu estou arquitetando alguma coisa contra alguém? Será que eu estou sendo mentiroso? Será que eu estou mentindo para as pessoas que eu amo? Será que eu estou sendo infiel? Tudo isso é lixo que nós produzimos. A infidelidade é uma coisa terrível. Porque o marido que é infiel, ele produz um lixo que ele está jogando dentro da própria casa. Ele joga sobre o coração dos filhos, ele joga sobre o coração da esposa, ele joga sobre o coração dos amigos que verdadeiramente o amam. A infidelidade matrimonial, tão comum nos nossos dias de hoje, é um lixo que está intoxicando as nossas famílias. Nós estamos assassinando os nossos filhos, por quê? Nós jogamos esse lixo na água que os nossos filhos bebem. A gente falava da importância de se ter uma água pura. A atitude muitas vezes de pai e mãe joga sobre a água da família uma toxina que mata, que estraga. É assim como o álcool é uma toxina que mata o corpo que bebe e mata o coração de quem convive com quem bebe. Filhos que estão destruídos, famílias que estão destruídas por causa da força do álcool. Pais e mães descompromissados com a felicidade da família, porque o álcool se transformou num vício. Filhos que não ajudam em nada a felicidade da família, porque estão fechados em seus mundos de drogas, em seus mundos de vícios, de toxinas, de coisas ruins, de infelicidades, que vão gerando dentro da nossa casa, que vão gerando dentro de nós os obstáculos para que a gente possa ser melhor.
Sabe, minha gente, às vezes a gente descuida demais da felicidade da gente. Às vezes nós descuidamos demais da felicidade que nós podemos viver. Às vezes nós descuidamos, nós negligenciamos a oportunidade de ser feliz. Todos os dias nós temos essa oportunidade, né? A vida não é maravilhosa, a vida não é espetacular. Muita gente fala isso: a minha vida não tem nada de bom, a minha vida não tem nada de agradável. Minha gente, todos nós temos dificuldades. Às vezes nós olhamos para aquela realidade que parece perfeita, né? Aquela família não tem problema, aquele casal não tem problema. Vai viver dentro daquela casa. Nós temos que descobrir a oportunidade de ser feliz com o que a gente é. Costumo dizer, né? O invejoso é aquele que fica sempre olhando para o jardim da casa do outro, do vizinho, e fica lamentando que não tem um jardim igual àquele. E fica o tempo todo lançando olhares de inveja sobre o jardim que não é dele. Só que, ao invés de cavar, mexer a sua terra, adubar a sua terra e plantar as suas flores, ele vai amargar a sua vida inteira lamentando o que não tem. Às vezes nós fazemos isso, negligenciamos a oportunidade que a gente tem. Você hoje pode ser feliz. Você hoje pode ser uma pessoa feliz, mesmo com todas as dificuldades que você tem. Só que você vai precisar ser criativo. Descobrir no meio de tudo isso o que você pode fazer. E às vezes, minha gente, o primeiro passo para que essa felicidade seja possível é a gente jogar fora, purificar, filtrar da nossa água todos os lixos que nós estamos guardando e produzindo. É jogar fora um pouco do ciúme, é jogar fora um pouco dessa inveja, e a cada dia você sentir que você está caminhando para essa purificação, que você ficará mais leve, que você ficará melhor. Como? Não existe fórmula mágica, viu? Mas eu posso lhe garantir que você pode viver essa experiência de purificação, retirando o que é ruim e ocupando a sua cabeça e o seu coração com coisas boas. Quando você começa a parar de prestar atenção no seu sofrimento, na sua lamúria, e começa a estar um pouco mais atento àquilo que você pode fazer, às pessoas que você pode ajudar, às situações que dependem de você. E parar de ficar prestando tanta atenção nos defeitos, naquilo que não está dando certo, começar a ser um pouquinho mais otimista, começar a ter um pouquinho mais de tranquilidade no coração, um pouco mais de paciência com a vida, um pouco mais de paciência com as pessoas que estão do seu lado, porque é isso que vai fazer a diferença no final de tudo. É o quanto a gente soube administrar os problemas que a gente teve. Falamos demais, acabamos passando o primeiro bloco todo falando, mas não tem problema. Essa conversa é importante. Tenho certeza que muitos de nós vivemos situações, dificuldades que esbarram nesse discurso aqui. Muitos de nós estamos aí intoxicados com os nossos lixos, com os nossos negativismos, com as coisas ruins, com os nossos defeitos cristalizados, e muitos de nós precisamos ser tocados pela misericórdia e pela graça de Deus, que é justamente o que nós queremos. Às vezes o primeiro passo que a gente dá na direção da graça, da restauração que Deus pode fazer na nossa vida, é justamente a nossa reflexão. Quando a gente chega à conclusão, é verdade, eu estou assim, eu preciso mudar. E quando a gente reconhece que errou, a gente já começou a acertar. Eu não sei o que hoje você tem como realidade que precisa ser curada. O que eu sei é que todos nós sempre precisamos ser curados. Nem sempre nós somos capazes de lidar com o que a gente viveu, e o resultado daquilo que a gente não soube viver nos martiriza no formato de culpa, de remorso, que a culpa paralisa,
machuca. Às vezes as muitas traições que nós já vivemos nos fazendo desacreditar do amor hoje. Tantas áreas da nossa vida precisam ser curadas. Precisamos curar a nossa relação com Deus, a nossa relação com as pessoas, com a gente. Quantos de nós aqui hoje precisam da bênção da reconciliação, do amor próprio? Voltar a acreditar que Deus acredita na gente. Eu sempre digo, é tão fácil a gente professar a fé, eu creio em Deus. Mas é tão difícil a gente dizer, eu creio que Deus crê em mim. Que o meu desprezo por mim é tão grande. Eu sou tão incapaz de reconhecer as minhas virtudes. E quando reconheço, eu reconheço de forma tão vaidosa, tão insegura, que a vaidade é uma insegurança. Não. Reconhecer-se assim frágil, pecador, mas extremamente amado por Deus. Assim é você. Em última instância, quando tudo parece difícil, irremediavelmente perdido, eu preciso retirar de dentro de mim essa força que Deus colocou, que Deus insistiu que fosse minha, que às vezes o diabo quer negociar para ser dele, não. Essa força que Deus colocou em mim, somente Deus vai ter comando sobre ela. E é assim que eu quero. E quando eu precisar ultrapassar os territórios da solidão, da tristeza, da angústia, sim, faço questão de segurar as mãos de quem me ama. Mas eu sei que quem me levará sou eu. E o mais bonito, ao dizer que quem me leva sou eu estou dizendo que quem me leva é Deus. Porque não tem diferença entre o Fábio e Deus. Somos juntos, somos em comunhão, somos eucaristicamente reunidos, da mesma forma como você pode dizer o mesmo. Quando você olha no espelho, você está vendo um rosto único que Deus quis ter no mundo, o seu. Quando você olha no espelho, você está vendo a face de Deus refletida na sua. Porque Ele poderia ter criado 1 milhão de pessoas. E Ele criou, mas Ele fez questão de criar você também. Então, acordar a força divina que nos habita é recordar que todos os dias eu acredito na providência divina, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. E por mais que eu acredite que Deus esteja aqui do meu lado, fazendo e refazendo, Ele só pode fazer se eu fizer. Ele só pode andar se eu andar. Porque Ele quis estar em mim. E estando em mim, Ele depende da minha vontade, do meu desejo. Por isso eu preciso fortalecer tanto a minha vontade e o meu desejo, para que eu nunca fique estagnado ao pouco que já achei de mim. Deus pode muito em mim, Deus pode muito em você, mas às vezes a gente vive esquecido disso. Escuto toda hora, Padre, reza por mim, sua oração é mais poderosa. Que minha oração é mais poderosa? Coisa nenhuma. Toma posse da sua força. Você está mais perto de Deus. Sabe nada, inocente. A gente se deprecia demais, não é verdade? Quantas vezes você comparou a sua fé com a dos outros e você se achou um nada? Pelo amor de Deus, Deus caprichou em você. Deixou uma capacidade enorme. Porque ainda não acordou, ainda não despertou. Vai morrer assim, sem saber quem Deus fez em você? Não. Toda vez que a batalha vier, prossiga. Toda vez que as dificuldades vierem, prossiga.
Esta foi a palavra de Moisés ao povo, desesperado, quando estavam todos diante do Mar Vermelho. As cavalarias do faraó correndo ali, chegando já. E o povo pergunta: Moisés, o que seu Deus manda nós fazermos agora? Moisés fica apavorado, que também não sabia. Se reúne um pouquinho lá a sós com o Senhor. E o que ele escuta dele? Diga ao povo que caminhe, Moisés. Deus não deu a garantia da facilidade. Seria tão mais bonito nesse falar: não, manda o povo caminhar que eu vou abrir o mar. Ele falou isso? Não. Ele não falou que iria abrir o mar. Ele só falou: diga ao povo que caminhe. E o povo caminhou. Quando pôs os pés na água, sem saber o que ia fazer, o milagre aconteceu. É assim. A força de Deus passa o tempo todo pela nossa força. É a maior riqueza que nós podemos ter na vida. É estar diante de alguém que nos permita a verdade. Que nos permita a verdade, pessoal. É tão difícil, né? É tão difícil alguém que tolere a nossa verdade. Nós estamos tão acostumados a ficar maquiados e mascarados para que o outro dê conta da gente. Ou para que você seja minimamente aceito, você faz tantas concessões. Mas de repente isso cansa. E eu acredito que o tempo vai fazendo isso com a gente. O tempo vai retirando aquilo que para nós antes era mais fácil. Você vai ver. Na juventude é muito mais fácil a gente fingir que gosta, a gente fingir que quer, a gente fingir que está bem. Depois, à medida que o tempo vai passando, eu tenho uma sensação de que a nossa verdade, que está lá no interior do interior do interior, ela vai aflorando, ela vai ficando cada vez mais à flor da pele, e aí você não tem como esconder. Você não tem como esconder. Eu sou isso. E é tão bom quando você, na oportunidade de ser só quem você é, você olha do outro lado da mesa e você percebe que existe reciprocidade. Ah, como é bom. É ao lado deles que nós queremos envelhecer. Só queremos ficar com quem exatamente nos permite ser quem somos. Geralmente a gente senta para comer com alguém e a gente fica conversando com outra pessoa que não está ali na mesa, mandando mensagem. É tão descortês, não é? Você está num médico, ele está o tempo todo mexendo no celular dele enquanto você fala, aí de vez em quando ele fala: pode falar que eu estou ouvindo, viu? Não está ouvindo nada. Ouvir é olhar para mim. Eu quero que você olhe para mim enquanto eu falo. Eu quero ser olhado por você enquanto você fala. Eu quero prestar atenção no que você está me dizendo. Quando seu filho vive diante de você, tente decorar todos os detalhes dele. Quando as pessoas que você ama estão com você, tente viver cada detalhe do que está sendo proposto. Acho que são perguntas que nem é o outro que nos faz, é a gente mesmo. A grande dificuldade de você saber onde é que é justo você gastar o seu sangue, o seu tempo, sua vida, ao lado de quem? Com quem? Com quem dividir esse tempo que nos resta? E depois chega um momento em que a gente tem um marco e a gente chega à conclusão de que a gente tem mais passado do que tem de futuro pela frente. E a maneira mais inteligente é a gente entender o que hoje eu escolho viver, com quem eu escolho viver, onde é que eu quero estar nos próximos anos, ao lado de quem, fazendo o quê? Fazendo o quê e com quem? Eu sei que todos nós precisamos ser curados para que a gente volte a se interpretar assim. É isso que eu quero pedir. Que todos os nossos corações hoje recebam a bênção do amor próprio, da autoconfiança, da coragem, para que Deus continue
tendo a nossa vida como lugar de sua manifestação. Leve Deus por onde você for, do seu jeito, com a sua voz. Leve Deus ao seu trabalho. Permita que Deus fale com a sua equipe através de você. Se a gente quer resultado, nós temos que lutar. Não adianta, nada vai cair do céu. Nada cai do céu. Fé nasce do chão. Acho que a gente inverteu as coisas, né? A nossa oração tinha que ser voltada para o chão o tempo todo. Que é aqui que Deus floresce. Deus é igual semente, floresce no chão. Essa metáfora de que Deus está no céu, isso é bonito. Mas é aqui, ó, é pisando nesse chão que a vida acontece. A força que Deus me dá, a força que Deus lhe dá, é para que a gente consiga plantar o jardim. Ninguém prometeu que nossa vida seria um jardim de flores, mas Deus prometeu a força para a gente plantar. Eu estou aqui, graças a Deus, cheio de saúde, tenho o meu esforço nessa história, tem, mas é dom de Deus em mim. Eu faço a minha força. Quer passar no vestibular? Estuda. Tem essa história, ô padre, reza para mim. Não vou rezar não. Se você não estudar, minha oração não serve para nada neste momento. Se você não estudar, você não adianta ficar sentado, ajoelhado diante do Santíssimo, com o livro na cabeça. Ô Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Faça primeiro a sua tarefa, depois você tem o direito de esperar pelo dom. É aquilo que a gente fala, sempre. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível, depois que fizermos tudo o que nos foi possível. Agora tem um outro detalhe. Ela está dizendo aqui, padre, tudo é muito difícil. Pode ser que você esteja prestando atenção demais no que é difícil. Aí tudo fica mais difícil ainda. Gente, a vida sempre será determinada a partir do que a gente presta atenção. Se você tem diante de você um problema, você tem duas possibilidades. Ou você enxerga o problema, ou você já enxerga a solução. Tem gente que só enxerga o problema. Aí dificilmente encontra a solução, porque fixa os olhos no problema e aí não tem olhos para encontrar a solução. E aí depende de como nós interpretamos a vida. Tem gente que adora dificuldade, tem gente que adora problema. E acaba se tornando uma fonte de problemas, porque não está disposto para soluções. Tem gente que não sabe viver sem um problema. No meu livro que eu vou lançar tem uma personagem interessante, que ela é ficcionada nas doenças, ela adora ter doença. O sonho da vida dela é ter um plano de saúde. A alegria dela é receber um exame em que ela está precária. A alegria dela é contar as doenças, a dor de cabeça que não passa, é a pedra na vesícula. Tem gente que gosta disso, tem gente que presta atenção só no que é ruim. Mas não pode ser assim, minha gente. Esse espírito pessimista só nos faz ver o lado negativo das coisas. Pelo amor de Deus. Você tem que ser um pouco mais otimista. Você precisa prestar atenção um pouco mais nas coisas que são boas. Outro dia eu recebi um e-mail muito interessante. Dizem que tinham duas crianças brincando no gelo e de repente o lugar em que uma delas estava quebrou e ela caiu e ficou presa ali dentro. E a outra criança, num ímpeto de salvar aquela outra que estava ali dentro, quase morrendo já congelada, retirou o seu patins e começou a quebrar aquela outra parte lateral para que desse espaço para retirar o amiguinho que estava ali dentro. E com muito esforço aquela criança conseguiu. Milagrosamente, ela buscou uma força tão grande dentro dela que ela conseguiu, mesmo não tendo força o suficiente para isso, ela conseguiu quebrar aquele gelo com o patins. E quando chegou o adulto, né, que viu a situação, não acreditou. E foram chegando outras pessoas, até que uma delas falou assim, como é que esse menino conseguiu quebrar esse gelo e retirar a outra criança que estava aí dentro? Aí o outro falou assim, é porque nenhum de nós estávamos aqui para dizer que ele não conseguia. E é interessante. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, é muito natural que outras pessoas, tomadas por um espírito de porco,
venha dizer, você não vai conseguir isso não vai dar certo não é? E sempre tem um assim. Eu não falei? Eu não sei não, estou achando que esse negócio vai dar certo não. Sempre tem um espírito de porco pronto para jogar uma frase destrutiva, que vai desanimar. Mas não. Se a gente não presta atenção nesses discursos, nós vamos extrair coragem dentro de nós de um jeito que a gente não sabia que tinha. Então, minha filha, às vezes, tudo está tão difícil. Não é bem assim. É que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não é que tudo está difícil, é que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não pode ser assim. Nós precisamos ser um pouco mais otimistas. Dificuldade existe na vida de todo mundo. Elas estão por toda parte. Agora, a maneira como nós encaramos essas dificuldades é que vai fazer a diferença. São 5.000 pessoas para 5 vagas. Não fique preocupada, viu? 90% destes 5.000 que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você estudou. Se você verdadeiramente se prepara para as coisas, você já elimina boa parte dos concorrentes, porque a maioria é mais ou menos. A maioria está vivendo mais ou menos. A maioria está fazendo mais ou menos. São poucas as pessoas que verdadeiramente estão tomando a vida com responsabilidade do jeito que ela precisa. São poucos os jovens que na fase de 16, 17 anos estão levando o colégio a sério. São poucos os universitários que hoje estão cursando a faculdade com a disciplina que a profissão vai exigir um dia. São poucos os profissionais que verdadeiramente estarão bem preparados para nos atender nos seus consultórios de advocacia, nos seus consultórios dentários, nos seus consultórios médicos, porque são poucos os que verdadeiramente estão fazendo o que devem fazer. Estou sendo pessimista? Não. É só você olhar para o jeito como estão vivendo os nossos universitários, a maneira como eles estão se preparando para a futura profissão. E eu sempre digo, quer ser um bom profissional, estude bem o que você está estudando. Porque você não tem o direito de ser mais ou menos. Não tem. A maior preocupação minha que eu tenho como padre, minha gente, é a qualidade dos nossos padres nos dias de hoje. Você que é padre sabe muito bem o quanto que você é exigido nos dias de hoje. Você precisa ser um homem de sabedoria. Você precisa ser um homem que estabeleça uma ponte com a cultura, com a sociedade. Não dá para você evangelizar do mesmo jeito que evangelizavam há 20 anos atrás. Não dá. Nós precisamos correr atrás da qualidade. Ninguém está fora disso. Você aí na sua área, você precisa correr atrás da sua qualidade. Você que é médico, você que é dentista, você sabe o quanto você precisa se aperfeiçoar para você continuar de pé no mundo de hoje. Hoje nós estamos no tempo da competência e não é problema. Isso tem que nos motivar para a gente querer, reconhecendo, ainda que seja um mínimo dentro de nós. Nós merecemos cuidar desse mínimo, chegar a aperfeiçoar cada vez mais esse processo, aumentar cada vez mais as nossas possibilidades. E aí na hora que a gente esbarra na nossa fragilidade, a gente tem que aprender com ela. Ela não tem que nos desanimar. Mas muito mais que a qualidade profissional, antes dela, é a nossa qualidade humana. Muito mais que um bom médico, você precisa antes é ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom irmão. É isso que faz verdadeiramente a felicidade vir acomodar-se dentro de você. Não adianta você se realizar na sua profissão se você não se realiza como pessoa. E é disso que hoje nós estamos falando. É desse aperfeiçoamento humano. E na faculdade da vida a gente aprende o tempo todo. Não tem nenhum professor a nos ensinar a ser pai, a nos ensinar a ser irmão, não. É olhando nos olhos de quem a gente ama que a gente vai descobrir a medida certa, o aprendizado de cada dia, para que a gente possa ser um ser humano melhor no mundo de hoje. Chega de gente ruim, chega de gente incompetente como pessoa, chega de assassinos, chega de ladrões, chega de mentirosos. Vamos dar qualidade a esse mundo, a começar por você. Não importa de como você tenha vivido até o dia de hoje. A palavra de Deus para nós é sempre otimista. Deus continua vendo valores em você. Deus continua acreditando que o seu coração pode ser melhor. Deus continua acreditando que aí, nesse coração muitas vezes marcado pelos fracassos, existe uma vitória a que você pode chegar. Basta você não desistir.
Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá. Você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada, qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar. Não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentir. É sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, de vez em quando, de querer retomar, são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus olhos. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingir o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Por quê? Aquilo tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidado. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso, de vez em quando, visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente,
Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superar. Porque se eu não superar, eu corro risco de transformar isso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. Quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. As muitas histórias de câncer que eu acompanhei, né? A família é muito importante. Muito importante para que o paciente tenha a disposição, para que ele não se entregue. E a nossa presença é muito importante. Sobretudo para a gente poder também ter essa consciência de que esse momento da vida é precioso, porque nós não sabemos quanto tempo a gente ainda tem. Né? Não é para viver isso com desespero, mas viver com esperança. A medicina nos ensina, né? Primeiro, o câncer tem que ser diagnosticado cedo. A gente precisa ter o hábito do exame, do check-up. Por quê? Se existe alguma irregularidade ali começando, nós vamos no início da enfermidade. E é muito mais fácil tratar um início de enfermidade do que depois que ele já está muito avançado. A enfermidade já está muito avançada. E a gente sabe, a medicina nos ensina, que este apoio afetivo é muito importante para o paciente do câncer. Estar bem acompanhado no momento da dor. E não precisa ser só no câncer não, né, gente? Qualquer enfermidade que a gente tem, qualquer dificuldade que a gente tem na vida, quando nós temos alguém, é muito diferente. Quando você tem que passar pelos perrengues da existência e você se sente sozinho, é horrível. Eu costumo dizer que nem a alegria, nem a tristeza podem ser experimentadas na solidão. A alegria só tem sentido se você tem alguém para dividir, né? A tristeza também. E esse momento, Mariana, da vida, quando você descobre que a enfermidade da sua mãe precisa ser um tempo especial para vocês. É difícil entender isso, eu sei, não é fácil. E eu não estou aqui dizendo uma coisa para você que eu não acredito, só para te dar uma resposta. Não, eu acredito mesmo nisso. O tempo de uma enfermidade pode ser um tempo muito especial para uma família. Pode congregar, pode trazer de volta, pode aproximar. Quanta gente precisou passar, quanta família, às vezes, precisa passar pela dura experiência da enfermidade, da perda, para poder reorientar os caminhos da família, para poder redescobrir a harmonia que é preciso ser buscada o tempo todo, porque às vezes a gente deixa de buscar a harmonia. Às vezes nós nos acostumamos, né, com esse ritmo frenético que a vida tem,
e que se a gente não freia, nós vamos entrando cada vez mais nisso, a gente vai perdendo a possibilidade do encontro, da harmonia, das coisas boas da vida. E no momento que a gente tem uma enfermidade dentro de casa, a primeira tentação que a gente sofre é o desespero. A resposta mais natural para o sofrimento é o desespero. É como se você estivesse dentro de um avião que estivesse caindo. Qual é a primeira resposta natural? É o desespero. Agora, só que se nós estamos numa situação de emergência, você precisa ter muita calma para que você siga os procedimentos corretos, para que você saiba contornar o momento emergente, né? Aquela situação que está difícil. Porque senão a gente acaba, por causa do desespero e da pressa, a gente não encontra a saída de emergência. No avião é assim. Imagina que você faz um pouso forçado e de repente está tudo escuro, você tem que seguir as linhas que estão iluminadas no chão para que você saiba onde é que tem a saída de emergência. Na enfermidade a mesma coisa acontece com a gente, Mariana. No momento de dificuldade da vida, a mesma coisa acontece com a gente. É como se nós estivéssemos numa situação de emergência, cuja resposta, o desespero, é a mais rápida, é a mais fácil. Mas se a gente é capaz de acalmar um pouquinho o nosso coração e começar a olhar para as possibilidades que a gente tem, então a resposta pode ser diferente. E aí, ao invés de cair todo mundo no desespero, vocês vão aproveitar essa bonita oportunidade de estar ao lado da sua mãe de um jeito diferente, de um jeito novo até. Eu me lembro que quando a minha mãe quebrou a perna, no primeiro dia do hospital, que ela estava passando um momento muito difícil, era muita dor que ela sentia, precisava fazer uma cirurgia, minha mãe já tem uma idade um pouco avançada, seria uma cirurgia de risco, porque seria uma cirurgia muito demorada, e aí ela estava toda esparramada lá na cama, tadinha. E eu me lembro que naqueles 2, 3 dias, né, que nós ficamos muito ligados a ela, até dar comida na boca da minha mãe, eu precisei dar. Não é? Quando é que na vida eu precisaria fazer isso? O contrário aconteceu muitas vezes. Quantas vezes na vida minha mãe precisou dar comida na minha boca? Eu me lembro. E não era muito fácil não, porque às vezes eu não queria comer. Mas ela insistia, né? E fazia aquele gesto de cuidar. E de repente, quase 40 anos depois deste acontecimento, eu me vejo numa situação oposta, ocupando um lugar totalmente diferente. Quem agora precisava alimentar na boca era eu precisava alimentar a minha mãe. A vida deu volta, a situação modificou. E você sabe que eu gostei daquilo? Eu gostei porque foi uma experiência muito diferente de ser filho da minha mãe. Às vezes a gente não sabe diferenciar isso dentro de nós, né? Às vezes a gente não tem essa consciência que a vida, de vez em quando, faz um movimento, é como se fosse um movimento de vento que retira os papéis do lugar, e a gente tem que começar a exercer a filiação, a maternidade, a paternidade, de um jeito totalmente novo que até então a gente não sabia. E a gente fica até um pouco assustado. Meu Deus, será que eu vou conseguir viver esse momento? Igual você aí. Eu sei que dentro do seu coração você tem uma ansiedade terrível, por quê? Toda vez que nós escutamos que uma pessoa está com câncer, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que ela vai morrer. Isso não é verdade. A gente sabe que o câncer é uma doença muito difícil, mas que se existe um tratamento certo, na hora certa, muitas possibilidades de cura. Agora eu pergunto para você, como é que você vai ser filha da sua mãe neste tempo da enfermidade dela, Maria? Como é que você vai escolher exercer e cumprir esse papel na vida da sua mãe? E aí agora eu digo para todo mundo que de alguma maneira também sentiu o movimento da vida, a inversão dos papéis, e você está num estado novo. Eu agora preciso viver com o meu irmão de um jeito totalmente novo, porque a situação mudou e eu estou aqui agora diante dessa necessidade, diante desse fato novo. E saber identificar isso, Mariana, é muito importante. É muito importante porque vai abrir muitos caminhos para vocês.
Como família, vocês vão ter uma oportunidade de viver ao lado da sua mãe este tempo de sofrimento e serem beneficiados pelo crescimento afetivo e espiritual que vocês poderão viver neste tempo de luta. E eu desejo que a força do coração de Deus possa estar sempre presente com você, lhe concedendo o dom da fé, lhe concedendo o dom do discernimento e o equilíbrio, tão necessário para que a vida seja melhor e mais feliz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Medo. Medo é universal, todos nós. Você sente medo de ser só? Você sente medo de ser traído? Você sente medo de ser injustiçado? Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de não ter segurança? Você experimenta na sua carne, você sente na sua alma quando a dor punge dentro de você. Você precisa gritar por alguém. Porque você não dá conta da vida sozinho. A vida não é suportável. E você precisa olhar para os lados e você precisa descobrir alguém anunciando a elas que a força de Deus está disponível, que nós não nascemos para o fracasso. Que ser feliz é urgente. E pode ter certeza que na preguiça você não chega lá. É preciso empenho, minha gente. O medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos. Se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu. A psicologia nos ensina que quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós a crença em nós mesmos. O olhar é o lugar da nossa segurança. No momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar nos seus olhos. Se de repente você está devagar, e você está com medo, alguém segura na sua mão e diz: não se preocupe, eu vou ficar do seu lado. Aí você fala: mas você não tem que ir? Ela diz: eu tenho que ir, mas eu decidi que vou ficar com você. Diminui o medo. Entrou no seu tempo, viu você como você é. Mas você sabe por experiência própria que no momento da sua mudança, se você tem alguém segurando na sua mão, se você tem alguém olhando nos seus olhos e mudando junto com você, fica mais fácil. Diminui o medo. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser compreendido. Quando você está diante de alguém que tem o poder de tomar decisões sobre a sua vida, e você tem medo que aquela decisão não seja tomada considerando aquilo que você é. Medo que você sente, as dores que você tem, os limites que você possui. Deus quer nos transformar em gente de bem. E para isso é preciso vencer os medos. A gente não alcança o sucesso da graça se a gente não vence a cadeia do medo. Para que cultivar fracassos? Invista em você. Foi para cima que você foi projetar. Isso, gente, eu digo sem medo de errar. O investimento pessoal que você faz no momento em que você não se acostuma com a pilastra torta que você construiu. Você tem medo de destruir porque você acha que vai cair.
quando você se acostuma a ser uma casinha qualquer. Não! Olhe para o projeto inicial que Deus fez. Não é qualquer coisa que Deus projetou para você. Os seus limites não podem ser impedimento para você chegar ao final dessa construção. Não pensavam pequeno. A alma, a humildade precisa nos fazer pequenos, mas nós não podemos ser pequenos diante de Deus. E alcançar essa grandeza só é possível pela força da humildade. Cuidado com aquilo que você elege como realidade de valor na sua vida. Cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as respostas que você dá ao mundo. Cuidado com as respostas que você dá à realidade. Os que precisam saber escolher nas pequenas coisas a justiça, a verdade, a honestidade. É disso que nós estamos falando, minha gente. Há momentos da nossa vida em que a decisão é tão importante. É ela que vai definir o rumo que nós vamos tomar. Algumas pessoas estão escolhendo o que não presta. Nós podemos escolher o que presta. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, que eu vos... Não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Peça a ele forças para agir do jeito certo para chegar ao lugar. Dá para derrubar as muralhas? Não. Reza, grita na beirada dela. Insista, grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás dele. Corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino se não tornar-se puro também, purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. Tenho medo de chegar até lá. Então, porque tenho medo de chegar até lá, eu sento e fico lamentando a minha vida. Meu Deus, mas são 100 quilômetros daqui. Dá o primeiro passo, que já não faltam 100 quilômetros para. Agora, se a gente se segura naquilo que é inútil, naquilo que não nos faz crescer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar. Quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente perde o nosso tempo com futilidades. Mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, você descobre que é justamente o olhar de Deus fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, que a vitória está nos oferecendo, que a vitória está diante de nós, e que para a gente chegar a ela, basta a gente ter coragem de se erguer,